Boa noite a todos e todas. A gente está dando início agora ao bate-papo com o professor Oswaldo Rodrigues Júnior. Vamos falar sobre livros e manuais didáticos e a formação de professores. Eu vou apresentar rapidamente o professor Oswaldo e a gente vai dar início à nossa conversa. Em primeiro lugar, então, eu gostaria de agradecer muito a presença do Oswaldo. É uma temática extremamente interessante, né? E a gente vai conversar bastante aqui, depois também marcar essa diferenciação. Não é livro didático, né? A gente não vai falar sobre livro didático. Então é isso, vamos lá. O Oswaldo, ele é bacharel e licenciado em História, mestre e doutor em Educação pela Universidade Federal do Paraná. Foi professor de História do Ensino Fundamental nos anos finais da Rede Municipal de Itararé, em São Paulo. Trabalhou, né, com vários cargos na área de educação e atualmente ele é professor adjunto do Departamento de História da Universidade Federal do Mato Grosso, na UFMT. Também trabalha no Prof. História, né? E, enfim. Bom, para começar, eu gostaria de saber, Oswaldo, como que você chegou na sua temática, porque você trabalhou no doutorado, né, quer dizer, no mestrado e no doutorado, né, com os manuais, e como que foi essa sua trajetória e como que você chegou nessa definição dessa temática? Bom, então, primeiramente, eu gostaria de dar, né, uma boa tarde e boa noite para vocês, né? Nós aqui estamos no fim da nossa tarde, aqui em Cuiabá. Eu gostaria de, inicialmente, né, cumprimentar a todos que estão nos assistindo aí agora e agradecer, né, a Vitória, a Marcela, pelo convite. Em primeiro lugar, também parabenizar pela iniciativa, né? Creio que hoje, conversando com um colega de departamento, nós falávamos muito sobre como a pandemia nos fez, né, nesse estado de emergência, né, acabarmos por nos apropriar, então, de um espaço que eu acredito que nós acabamos deixando muito de lado, né, em outros momentos, né, e que eu acho que são espaços fundamentais para nós conseguirmos, de alguma maneira, disseminar aí algumas das pesquisas que nós temos feito. Bom, para explicar, né, como eu fui parar, né, na temática, ou como eu cheguei à temática, né, eu retorno lá à minha graduação, né, eu fiz uma graduação na Universidade Federal do Paraná, em História, né, o nosso curso era um curso de licenciatura e bacharelado, e naquele contexto eu tive uma experiência, na verdade, como bolsista, né, naquela ocasião, em um projeto que eu digo que é, assim, um marco, né, na minha trajetória, né, que foi o projeto Recriando Histórias. O projeto Recriando Histórias, ele foi um projeto desenvolvido por 2 núcleos de pesquisa da UFPR, o NPPD, ao qual estou vinculado até os dias de hoje, que é um núcleo de pesquisas em publicações didáticas, né, que é um núcleo coordenado pela professora Tânia Braga Garcia, minha querida orientadora, que está nos assistindo aí, né, já pude ver que ela fez o seu comentário, né, e também vinculado ao laboratório, né, de pesquisas em educação histórica, o LAPEDU, coordenado pela professora Maria Auxiliadora Schmidt, né, mais conhecida a Dolinha, né. E a partir dessa experiência que eu tive com o Recriando Histórias, né, que era um projeto que tinha como intenção, então, produzir um material didático, né, um material paradidático para as redes municipais das cidades do entorno, de Curitiba principalmente, eu tive uma dimensão de um trabalho, assim, fantástico, por isso que eu sempre falo sobre ele, né, que foi um trabalho que representou, né, o meu direcionamento à área de ensino de história. Né. Eu pude acompanhar, né, um processo de construção de um trabalho colaborativo entre as professoras da universidade, né, as professoras das redes. Então, foi, assim, realmente algo que promoveu uma inflexão na minha formação. A partir disso, né, eu concluí meu curso e eu ingressei no mestrado em educação, né, na UFPR mesmo, e eu tinha uma questão que era gigantesca na graduação, né, que era justamente fruto também desse processo de um curso de licenciatura e bacharelado, que era tentar entender um pouco a relação teoria e prática,
né? E eu me lembro de uma conversa que eu tive certa vez com um colega que ele falou, olha, esse é um problema que você precisaria de 5 vidas, né, para solucionar. Aí eu pensei, olha, eu preciso, né, de uma fonte que me permita fazer essa leitura, né? E no mestrado, então, eu tive contato inicialmente com o que eu vou depois construir na tese com o conceito de manuais didáticos, né? Então, no mestrado, eu pude analisar 4 desses manuais, né? O manual escrito pela professora Selva Guimarães Fonseca, o manual da professora Circe, né, que são manuais muito conhecidos, e também o manual da professora Dolin, perdão, foram 3, né? E nessa ocasião, eu fiz uma análise da relação entre a teoria da história e o que nós chamávamos de saberes pedagógicos na configuração, então, né, desses manuais didáticos, né? Passado o mestrado, né, aí eu fui lecionar, né, na educação básica, e também depois passei, né, eu trabalhei em uma faculdade privada na cidade de Itararé, no interior de São Paulo, e também tive uma experiência como formador na Secretaria Municipal de Educação, e advindo desse processo, né, e também de um anseio que eu tinha, né, de seguir essa trajetória acadêmica, eu ingressei no doutorado, né, na UFPR, e tive aí a satisfação daí de ser orientado pela professora Tânia, né, desenvolver o trabalho junto ao NPPD, e no doutorado nós, de alguma maneira, fizemos, então, um processo de aprofundamento, vamos dizer assim, ou ampliação, né, do nosso escopo de análise. E aí eu fui olhar, então, essa literatura, né, esses manuais didáticos no doutorado, para tentar justamente definir o que são manuais, né? Porque quando a gente fala em livro didático e manuais didáticos, muitas vezes isso soa para nós como um mesmo produto, um mesmo objeto, né? E, na verdade, existem diferenças entre esses objetos, né? Então, no doutorado, eu pude, então, ampliar, né, o escopo, e aí eu cheguei a um corpus documental maior, né, de manuais, e aí nós identificamos, então, procuramos identificar no doutorado, a nossa ideia, a nossa hipótese era de que nós tínhamos um manual que, de alguma maneira, ele se enquadraria, né, enquanto um manual de didática da história. Era essa a nossa proposta, assim, de início do processo do doutorado, né? Oswaldo, e surgiu, você mencionou, né, rapidamente essa diferença entre os manuais e os livros didáticos. Qual seria, então, essa definição, né? O que são os manuais e como que ele se diferencia, né, na própria configuração, enfim, né, o que você analisou? Então, Vitória, eles têm diferenças bastante significativas, né? Tem um texto do professor Alain Chopin, em que ele fala das edições escolares e tal, dos textos escolares, em que ele já apontava, né, esse texto foi traduzido na década de 2000 para o português, ele já indicava, né, um problema léxico em relação à pesquisa, né? Ele era um problema que, assim, existia uma certa confusão, né, e se utilizava, então, livros didáticos, muitas vezes, como sendo todos os tipos de edições didáticas presentes nas escolas, né? E ele falava da necessidade, então, de nós, de alguma maneira, compreendermos a diferença, né, e as naturezas diversas desses produtos. E, a partir disso, então, nós fizemos no doutorado uma busca, né, uma procura, pelo que nós entendíamos, então, enquanto manuais didáticos, né? O que seriam esses manuais didáticos? E aí eu tomo 2 referências que foram centrais para a minha pesquisa. Uma é um artigo da professora Tânia, da professora Dolin e da professora Leila Bonfrem, que também foi minha professora no curso de mestrado e doutorado, na UFPR, em que elas vão colocar, então, a ideia dos manuais de didática específica, né? E o que seriam esses manuais didáticos específicos? Eles são livros, primeiro, que são destinados aos professores, tá? Eles são direcionados aos professores. Segundo, eles têm características que o vinculam centralmente à questão das metodologias de ensino, né? Então, eles são livros que, de alguma maneira, como as professoras bem colocam, eles contribuem no sentido de ensinar a ensinar. Então, eles são livros para os professores e que apresentam, então, elementos das metodologias de ensino.
E, nesse sentido, a gente poderia, por exemplo, uma diferença marcante, né? O manual didático específica, por exemplo, como considerado, né, pelas autoras referenciadas, ele é uma obra que não traz, por exemplo, conteúdos, né, da história. Por exemplo, ele não vai trabalhar com Brasil colônia, Brasil império e tudo mais, não. Ele vai trabalhar, por exemplo, como você avalia, como você utiliza documentos históricos, né, sobre a questão do tempo histórico, a questão dos planejamentos, dos objetivos de ensino. Então, ele é uma leitura voltada, vamos dizer assim, à formação de professores. Daí o vínculo dele com a formação de professores, né? E outra referência que eu também, né, utilizei na minha tese, que, assim, me ajudou muito, inclusive eu tive o privilégio de tê-la na minha banca, foi a professora Vivian Batista da Silva, né, da Universidade de São Paulo, que desenvolve na tese dela o conceito de manuais pedagógicos. Né? A professora Vivian, ela coloca que esses manuais pedagógicos, eles, vamos dizer assim, eles constroem a gramática do ensino, né? Ou seja, eles constroem formas, né, de ensinar. E eles são eminentemente materiais ligados à profissão, ao ofício, à profissionalização desses professores. Então, é nesse sentido que nós pensamos os manuais. Então, as diferenças, né, vamos dizer assim, as diferenças são, o manual, né, ele é destinado ao professor, né, ele tem um caráter, vamos dizer assim, mais metodológico, né, enquanto o livro didático, ele é um produto, né, direcionado para os alunos, né, e que tem uma característica específica que é justamente lidar com os conteúdos da história. Né? Então, essas são diferenças que eu acho que nós podemos marcar aí para entender esses manuais. Né? E também é importante nós refletirmos que a ideia, né, de manual didático, ela não é nova. Né? Historicamente, ela não é um advento da contemporaneidade. Mas os manuais, eles são, vamos dizer assim, um produto, né, e também produtores, né, dos próprios processos de escolarização. Né? A gente tem o Vincent, o Lahire e o Finn, que trabalham essa ideia da forma escolar, do conceito de forma escolar, e vão mostrar como, né, quando nós temos o advento das escolas laicas, esses manuais eles vão acompanhar esse advento no sentido de codificar as práticas, de dizer, olha, você deve ensinar desta forma, né? Então, o manual, ele trabalha no sentido mesmo de instrumentalizar, né, o profissional, o professor, na sua prática, vamos dizer assim. Então, ele tem um vínculo muito forte, né, com a questão mesmo da formação docente. É nesse sentido que o manual se diferencia, vamos pensar assim, do livro didático. Certo. E Oswaldo, até já temos uma pergunta aqui, que aí encaixa no que eu estava querendo te perguntar. Onde que a pergunta é, né? Desculpa, Isabel Monteiro pergunta onde a gente encontra esses manuais. E eu aproveito para perguntar sobre os programas de compra e distribuição desses manuais para as escolas. Então, Vitória, esses manuais, eles podem ser encontrados, eles são facilmente encontrados, né? Primeiro, inicialmente, na pesquisa no mestrado, né, eu peguei um recorte pós-parâmetros curriculares nacionais, né? A partir da literatura, da área, eu entendo que os parâmetros curriculares nacionais, com as críticas, né, e com os aspectos, os elementos positivos que esse texto curricular trouxe, eles promoveram uma mudança, né, ou eles pretendiam construir uma perspectiva diferente de ensinar história. Então, a partir disso, nós pensamos nesse recorte, né, e a partir desse recorte, então, eu analisei no mestrado o Manual Didática e Prática do Ensino de História, da professora Selva Guimarães Fonseca, né, o Manual Ensino de História, Fundamentos e Métodos, da professora Circe Bittencourt, e o Manual Ensinar História, da professora Maria Auxiliadora e da professora Marlene Cainelli, né. Na ocasião, no mestrado, eu tive a oportunidade também de entrevistar as autoras, né, foi uma pesquisa bem interessante, e naquele momento, esses manuais ainda estavam muito vinculados, vamos dizer assim, vamos pensar, a projetos editoriais que tinham como intenção, vamos dizer assim, chegar aos professores. Isso também não é novo, né? A gente pode pegar as próprias bibliotecas, os educadores, né, que foram desenvolvidas na história da educação no Brasil, né, e eles tinham essa dimensão.
No entanto, nós vamos ter um programa, né? Nós sabemos que os livros didáticos no Brasil, eles são, vamos dizer assim, produto de políticas públicas diversas, né, no decorrer da história, né? A gente pode vinculá-los lá desde a criação da Comissão Nacional do Livro, né, no contexto do Estado Novo, até o nosso PNLD, né? Mas esses manuais eles começaram a se proliferar ainda mais nas escolas, principalmente, com o advento do PNBE, né, que é o Programa Nacional Biblioteca da Escola, né? Esse programa, ele tem como intenção, vamos dizer assim, equipar as bibliotecas escolares, né, com obras literárias para os alunos, para os professores, e também com obras de metodologia do ensino, né? E neste processo, né, de desenvolvimento do PNBE, esses manuais eles vão se expandir muito, tanto que daí no doutorado eu já encontrei 20 obras com essas características, com características desses manuais didáticos, né, desses manuais pedagógicos, né. Inclusive a Vitória tem um, né, Vitória? A Vitória tem um manual, inclusive ele foi um dos analisados na minha tese, né, que é o História, né, Vitória? Que é seu, da Vanusa, né? E da Vanusa e da Regina. Então, nós percebemos, assim, no doutorado, que o PNBE, ele também provocou um boom, sabe? Nesse tipo de produção. Porque aí, nós pudemos identificar que várias editoras, então, começaram a se interessar por esse nicho, né, de mercado, e esses manuais, então, eles podem ser encontrados, muitas vezes você encontra, né, eles, né, nas livrarias, é claro, mas nas bibliotecas das escolas, esses manuais são muito frequentes, né, eles são presença frequente, né. Contudo, no doutorado, nós não fizemos uma análise, vamos dizer assim, dos usos desses livros, né, nós fizemos uma análise de conteúdo dos próprios manuais, né. A nossa intenção, de alguma maneira, Vitória, foi encontrar, né, nesses manuais, características que aproximassem, vamos pensar assim, de um tipo específico de literatura, né? Que tipo de literatura é essa, né? E que são esses manuais didáticos, né? E aí nós chegamos a 3 tipos de manuais, e dentre eles um tipo que nós consideramos como um manual de didática da história, né? Que é um manual, então, que ele vai desenvolver, em uma perspectiva mais ampla, né, as questões ligadas ao ensinar história e ao aprender história, né? Vou dar um exemplo para você, por exemplo. Nós temos manuais, como, por exemplo, o manual do professor Marcelo Fronza, do professor Edilson Chaves, do professor João Bertolini e da professora Adriane Sobansky, que eles trabalham com canções e quadrinhos, né? Ele é um livro que procura, então, trazer para o professor a dimensão do uso dessas linguagens, né? Então, nós não consideramos esse tipo de manual como um manual de didática da história no sentido mais amplo, porque ele trabalha com linguagens específicas, né? Então, ele se propõe a dizer para o professor, olha, professor, como que você trabalha o quadrinho, a canção em sala de aula, né? O manual de didática da história, e aí eu uso o exemplo da professora Circe, que é, assim, muito conhecido, né? A professora Circe é uma referência para todos nós, né, na área de ensino de história e de livros didáticos, é um manual mais amplo, né? Que traz desde a história do ensino de história. Esses manuais têm uma característica no início, eles sempre trazem a história do ensino de história, né? Como que a história foi constituída desde o Colégio Pedro II, passando pelas diferentes reformas de ensino. Ele passa pelas questões de objetivos de aprendizagem, de concepções de aprendizagem, né? Dos conceitos, de todo, então, o processo, vamos dizer assim, do ensinar. E uma característica também interessante que nós notamos é que sempre os últimos capítulos eram dedicados à questão da avaliação, né? O que nos pareceu também na tese uma ideia, uma lógica, né? Há uma lógica nesses livros, né? De que o processo de ensino ele começa, né, no reconhecimento das formas de ensinar e aprender, passa pelos objetivos, pelo planejamento, por todos os processos de trabalho com conceitos, com fonte, e culmina na avaliação, que seria o passo, vamos dizer assim, final de todo esse processo. Então, é nesse sentido que nós, né, entendemos esses manuais didáticos durante a tese, né? Então, eles podem ser encontrados tanto em livrarias, né, nas mais diversas, mas nas bibliotecas das escolas nós temos a presença desses materiais por conta justamente do PNBE e da distribuição, então, desses materiais nas escolas, tá? Oswaldo, eu não sei se você gostaria de falar um pouco mais sobre essa questão
dos usos, vamos dizer assim, que os professores fazem e como que isso pode, como que esses manuais atuam na formação dos professores, porque são manuais, inclusive, que a gente às vezes não conhece, né? Muitas pessoas não conhecem por esse termo, mas usam nos cursos de licenciatura, né? São livros de conhecimento de todos na área e que estão sendo usados na formação de professores, né? Aí eu gostaria de ouvir você falar um pouco mais sobre isso. Então, Vitória, o que nós identificamos também como uma característica desses manuais? Seja nos prefácios, seja nas apresentações, às vezes feitas pelos editores, inclusive, não só pelos autores, né? Nós identificamos que eles têm um grande interesse. Todos eles falam, olha, nós gostaríamos de contribuir para a formação de professores, né? E muitos deles fazem algo muito interessante, que é o seguinte, a maioria dos autores são professores de universidades, né, públicas, que tem experiência no magistério, na educação básica. Então, eles colocam, né, nessas apresentações, olha, trago aqui a experiência, né, da educação básica, eu trago também a experiência das disciplinas ministradas na universidade. Então, eles ocupam esses manuais, vamos pensar assim, Vitória, uma dupla função, né? Eles, inclusive, demarcam isso muito claramente. Eles trazem, muitas vezes, atividade, por exemplo, que pode ser feita com um aluno da educação básica. Então, o professor pode desenvolver com o seu aluno da educação básica, mas eles trazem também atividades para serem feitas em cursos de formação de professores, né? Então, nós entendemos que eles têm um vínculo muito forte com a formação de professores, porque eles vêm justamente com o objetivo de contribuir para a formação de professores, né? E se nós formos darmos uma olhada aí nas bibliografias, né, nos projetos pedagógicos de curso, muitos deles são citados, referenciados em muitos desses projetos, né? Então, o que nos faz ter essa dimensão, então, da inserção, né, desses produtos na formação de professores. O que nós não fizemos foi um estudo sobre o uso específico, né, desses materiais. Mas nós identificamos, então, nesses materiais, essa intenção, né, de contribuir para a formação de professores. E aí, na tese também, nós fizemos um diálogo, né, principalmente com o texto da professora Selva Guimarães Fonseca e também da professora Flávia Caymmi, que falam muito que as diretrizes para a formação inicial de professores e mesmo as diretrizes para os cursos de história, que são lá do início da década de 2000, né, elas trazem, né, características muito fortes de uma racionalidade técnica, né, científica, a ideia do saber fazer, né. Então, esses manuais, eles muitas vezes procuram trabalhar nessa lógica no sentido de dizer ao professor, olha, essa atividade você deve desenvolver dessa maneira, né, ela vai durar tanto tempo, você precisa fazer isso, fazer aquilo. Então, eles são um tanto quanto prescritivos, tá? E quando eu digo isso, não é para dizer, olha, mas os autores estão sendo prescritivos. A lógica desse tipo de produto é justamente a ideia da prescrição, né? E aí, na tese, nós desenvolvemos um argumento, uma hipótese de que isso se deve muito também às lacunas, né, que a nossa formação tem. A professora Bernadette Gatti levou a cabo aí uma pesquisa sobre formação de professores no Brasil, que ela identificou uma série de problemas, né, em relação a essa formação. Então, esses manuais, eles atuariam, vamos dizer assim, enquanto uma literatura complementar a essa formação do professor, né? Então, é nesse sentido que nós identificamos essa literatura que nós entendemos como esses manuais, então, didáticos, né, de história. Bom, boa noite, Marcela, que está aqui com a gente, né? Que ela chegou um pouquinho atrasada só. Então, deixa eu apresentar a Marcela, o Osvaldo. Prazer, professor. Obrigada por estar com a gente. Peço desculpa um pouquinho pelo atraso, mas estava em outra atividade acadêmica também. Mas estou aqui acompanhando o chat e ouvindo também que você está ponderando para, né, poder me apropriar também do tema e poder trocar com os colegas, com você, com a Vitória, tá bom? Muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, Marcelo. Osvaldo, você falou sobre essa característica do prescritivo, né? E aí, antes da gente abrir para as perguntas do público, eu gostaria de saber, é imprescindível a prescrição na formação dos professores? Então, Vitória, nós discutimos isso, né, no
no decorrer da tese, né, na reflexão sobre a formação, né, de professores, na direção de entendermos que essa nós utilizamos uma referência, né, que acho que é bastante conhecida já no Brasil, foi um texto publicado na década de 90, na Revista Brasileira de História, que é a História na Reflexão Didática, do Klaus Bergmann, né, que é um didático da história alemão, que ele vai colocar a questão das tarefas da didática da história, né? E uma das tarefas que ele vai colocar é a tarefa normativa, né, no sentido de que a didática seria responsável então, por normatizar ou dizer o que deveria ser ensinado, né? Então, esses manuais, eu creio, eles cumprem essa tarefa, né? Eu acho que é difícil nós dizermos que é imprescindível, mas acho que a prescrição também é uma parte do processo de formação, né, profissional. Claro que não uma prescrição no sentido do engessamento, eu acho que os manuais não têm essa característica. Os manuais trazem a ideia da prescrição muito mais no sentido mesmo de se apropriar de forma pragmática, você entende, desse tipo de produto. Então, o professor trabalharia de forma pragmática com aquele manual. Olha, o manual, né, me ensina a utilizar o quadrinho, né, eu devo utilizar, então, o quadrinho dessa forma, né? Então, não diria que é imprescindível, mas eu considero que é uma parte, né, do debate, esses processos, então, de prescrição ou de discussão do como fazer, né, ou do saber fazer, né? Nós sabemos que não é só isto, né, porque senão nós podemos incorrer aí no risco de a gente cair naquela ideia, né, da prática pela prática, né, e não é isso que nós consideramos, né. Considero, inclusive, que esses manuais trazem contribuições, né, elementos teóricos muito importantes, né, para as práticas de ensino. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo prático aqui. A professora Circe, no manual dela, Ensino de História, Fundamentos e Métodos, no capítulo sobre tempo histórico, ela traz a concepção do Brodel, né, e apresenta a possibilidade de nós tentarmos utilizar esse método da história, né, na prática, no sentido, na prática da educação básica, vamos dizer assim, do ensino da história. Então, ela rompe, de alguma maneira, com uma tradição, porque esses manuais, eles são produzidos, no caso da história, desde 1917, né, com o Jonathan Serrano, que foi um autor aí de livros didáticos importantes, né, no começo do século XX, professor do Colégio Pedro II. E naquele contexto, a ideia era muito de utilizar os métodos pedagógicos e aplicá-los à prática, né, do ensino de história. Já nesses manuais, nós já percebemos essa concepção renovada, essa ideia de trazer o método da história para o ensino, né? Então, nós percebemos uma aproximação entre as perspectivas da teoria da história e do ensino da história, né? Então, acho que por isso que esses manuais, eles são extremamente ricos, né? São objetos extremamente ricos para a gente refletir sobre a prática de ensino. Podemos passar para as perguntas, Vitória? Não sei se você quer fazer algum comentário, mas podemos também dar sequência aqui com as perguntas, que eu fui lendo, como eu estava ouvindo você e lendo o que o público estava falando, professor. Tem uma questão do Sávios Miguel, que ele questiona se você acredita que os livros didáticos têm mais valia junto de outros materiais e fontes para as aulas, ou é melhor seguir um manual específico? Então, Marcela, eu sou totalmente favorável à ideia de que, assim, eu sempre coloco para os meus alunos, inclusive nas disciplinas de estágio, né, que nós tendemos a duas posturas, né, que é uma, ou nós abraçamos o livro como a nossa salvação, né, ou nós demonizamos o livro, né, como aquilo que não deveria ser, né, ensinado nas escolas. Então, eu creio que eu tendo a concordar mais, né, com a primeira ideia, que é a ideia de que o livro didático ele é uma referência importante, né? Há um texto também do Rosen, que se chama o Livro Didático Ideal, em que ele vai discutir um pouco as questões de alguns critérios, né, para nós refletirmos sobre o livro didático de história, e ele vai colocar que o livro didático é ainda, né, o grande material, vamos dizer assim, né, do ensino e da aprendizagem histórica nas escolas. No Brasil, isso ganha uma dimensão maior ainda, né, porque o PNLD é o maior programa hoje, né, de livros didáticos, e atende, aí, ou deveria atender, né, um amplo público. Considero que sempre o livro, né, ele deve ser utilizado não no sentido de uma cartilha, né, no sentido de ele ser seguido à risca, e nós sabemos, então, que esses livros, eles
devem ser utilizados de forma a compor, né, um conjunto de referências para essa prática de ensino, né? E nós sabemos que é isso que acontece, né? Assim, eu orientei recentemente uma pesquisa no Prof. História, da Sandra a Giareta, que foi minha aluna aqui no Prof. História da UFMT, ela fez uma pesquisa bem interessante que ela ficou acompanhando, né, as docentes, a docente que ela estava investigando, e nós identificamos justamente isso, né, o caráter, vamos dizer assim, rebelde da leitura que o sujeito faz do livro. Então, a professora, ela se apropriou do livro, trazia outras referências e compunha o seu quadro, né, referencial, né, para construir as aulas de história. Então, eu creio que o livro, ele é um elemento importante, né, e que nós devemos tentar preservar, né, essas políticas que eu considero elas se transformaram. O PNLD é uma política, né, que não é uma política de governo, ela é uma política de Estado, né, e acho que nós devemos, sim, tentar preservar essas políticas, né, com todos os problemas que elas apresentam, mas também considero que é fundamental, né, que nós utilizemos o livro vamos dizer assim, conjuntamente com outras referências, né, para que o livro ele não se transforme, o próprio planejamento não se transforme, ele não me leve de alguma maneira, indicar caminhos, ter caminhos já previamente indicados, que não sejam aqueles que partam também da realidade dos meus alunos e também da realidade própria, né, dos meus referenciais de formação. Oswaldo, eu queria aproveitar e colocar uma pergunta aqui do Humberto Brito. Ele pergunta qual a diferença entre os manuais que você analisou em sua tese e aqueles manuais dos professores que vêm como anexo nos livros didáticos. Quer dizer, qual seria a categoria desses anexos, né? Então, é muito pertinente a pergunta do Humberto. Até hoje, um pouco antes da live, eu estava conversando com a minha companheira aqui, foi essa justamente a questão que a gente estava discutindo, né? Esses manuais também são manuais de professor, né? O próprio, lá vem na capa, né? Manual do professor. Qual que é a diferença central? Esse manual do professor, ele compõe uma coleção didática. Então, ele vem, né, juntamente com o livro do aluno, né? Então, esse manual do professor, ele, claro, que traz discussões teóricas, né, e muitas vezes muito ricas, né? Eu comento muito isso com os meus alunos, da riqueza que o manual do professor traz, muitas vezes, de debate teórico mesmo sobre a história, né? Mas ele está vinculado à seguinte questão: ele se propõe a colaborar com o professor no trabalho com o livro do estudante, né? Então, ele faz parte, vamos dizer assim, de um conjunto, né? O manual didático analisado na tese que eu analisei, ele já é um manual mais voltado mesmo para a metodologia do ensino. Então, ele não traz, muitas vezes, né, na maioria das vezes, um vínculo direto com o conteúdo, né, mas muito mais com formas de ensinar. Então, por exemplo, quando ele trabalha com fonte histórica, ele não vai falar com o manual do professor assim: olha, na página tal, professor, você tem uma pintura de Debré. Então, você deve trabalhar da seguinte forma com os alunos. Apresente primeiro para eles quem foi Debré e tudo mais. No manual didático, como eu analisei na tese, ele vai trabalhar muito mais no sentido de como utilizar a fonte histórica, né? Mostrando para o aluno, então, que a fonte ela é produto de um contexto, né, que existem interesses por trás da fonte, ela não vai estar vinculada diretamente a um conteúdo ou mesmo a esse livro do estudante, né? No entanto, ambos são manuais. A diferença é que os manuais didáticos, esses manuais de didática da história, nós compreendemos eles mais enquanto obras, então, que ensinam a ensinar no sentido de que elas contribuem, né, para no sentido das metodologias do ensino mesmo, né, não vinculada a conteúdos específicos da história. Seria essa a diferença, creio, entre esses manuais. Oswaldo, a gente tem uma outra pergunta aqui do professor Orcelano, não sei se eu pronunciei corretamente o nome dele. Hoje temos alguns livros didáticos, na verdade é um comentário, mas eu vou emendar com uma pergunta. Nós temos alguns livros didáticos que, em decorrência das exigências das editoras, acabam tendo parte do seu texto recortado, né, de tal forma que os parágrafos perdem o sentido.
E para além disso, né, que o professor ponderou, eu tenho pensado muito no caso dos editores que estão investindo no livro didático impresso, livro didático digital, associado a um ambiente virtual de aprendizagem, e às vezes a gente percebe linguagens muito diferentes, né, nas propostas do livro impresso para o que está disponível, né, os objetos educacionais digitais. Como pensar essa articulação de forma que tenha uma inteligibilidade, né? A gente sabe que, na prática, isso são pessoas contratadas para funções diferentes e que nem sempre conversam. Mas eu queria ouvir um pouquinho você em relação a isso, se puder comentar com a gente. Então, Marcela, eu acho que a pergunta é super pertinente, até porque você traz uma questão que também é contemporânea, né, no PNLD, que é a existência também do manual digital, vamos dizer assim, né, dos materiais digitais que acompanham a coleção, né, e eu creio que você, de alguma maneira, também contribuiu para nós entendermos um pouco, né. A lógica das editoras, muitas vezes, ela é uma lógica de terceirização das tarefas, né, no sentido de que vários sujeitos constroem uma mesma obra e, muitas vezes, aquilo fica parecendo uma colcha de retalhos, né. Então, esse é um elemento que também dificulta, né, atrapalha muitas vezes o professor, né, e o que nós vemos também muitas vezes é o edital trazendo uma exigência e a editora, muitas vezes, ela apresentando de alguma maneira apenas um conteúdo, um elemento que nós olhamos e observamos, falamos, olha, isso aqui está aqui só para cumprir aquele requisito do edital, né. Eu me lembro de uma mesa que eu assisti lá na UFPR, inclusive, no nosso núcleo, no NPPD, em que a professora Tânia convidou o professor Giovanni José da Silva, né, que é uma referência para nós no debate sobre história indígena, e ele comentava que no pós-doc dele ele entrevistou autores de livros, e um dos autores, quando ele perguntou por que o autor não trazia o debate, vamos dizer assim, renovado da historiografia e tal sobre a questão, ele respondeu que o edital não demandava aquilo, né. Então, essa é uma característica, né? Eu sempre falo, o PNLD tem os seus pontos, seus aspectos, seus elementos importantes, como, por exemplo, os processos de avaliação, que foram se consolidando, foram se transformando e acabaram por, de alguma maneira, provocar mudanças positivas, eu vejo nesses materiais, mas, ao mesmo tempo, ele também traz problemas, né, como esse que nós estamos colocando agora, né? E eu creio que o advento desses ambientes de aprendizagem, Marcela, também tem muita relação com alguns dados, né? Quando eu fiz minha pesquisa, eu me ancorei na terceira edição de uma pesquisa que se chama Retratos de Leitura, né? E nessa pesquisa, naquela ocasião, o livro didático, ele ocupava um papel de destaque, né, em relação ao suporte de leitura, né? Então, os leitores brasileiros, quando eram indagados, eles referenciavam muito o livro didático e a Bíblia, né, como dois livros aí de contato com esse universo, né. E na última edição, né, até a professora Sônia Menezes traz isso num texto dela sobre, em um dos livros que foram publicados sobre história pública no Brasil, ela vai trazer esse dado, mostrando como já na última edição da Retrato de Leitura, a gente vê um avanço muito grande do uso da internet, né, e uma retração no número de referências ao livro didático, né. Por mais que o livro didático ele permaneça, é claro, como um material fundamental, ao mesmo tempo, ele hoje divide, né, o espaço com outras ferramentas, com outros elementos, né, e até por isso que eu tenho também agora caminhado, né, para pensar outras questões também, pensar a questão das mídias e tudo mais, e como elas também vêm contribuindo, né, nesse sentido, para pensar o ensino e a aprendizagem de história, né, não mais centrados no livro didático, né. Mas eu creio que o problema aí, às vezes, dessa falta de uma sintonia na coleção, talvez esteja ligada a uma hipótese, né? Eu sempre coloco a ideia da hipótese, porque eu acho que ela é mais plausível, né? Para a gente não fazer uma afirmação também, mas da lógica, né? De muitos desses grupos editoriais, né? O que é muito diferente, por exemplo, do manual didático que eu analisei na tese, porque o manual ele era produzido pela professora Circe, ele era produzido pela professora Maria Auxiliadora, ele era produzido pela professora Selva Guimarães Fonseca, então
ele tem o autor, né? Ele tem esse autor. Inclusive, isso é muito nítido no texto, né? Ele tem uma coerência, o texto tem uma coerência, né? Então, esse é um elemento que eu acredito que a gente precisa refletir. E acho também que a gente precisa pensar como a formação de professores está lidando, né, com essa mudança e como que nós estamos ou não preparando os nossos alunos para trabalhar com essa coleção no seu sentido mais amplo, né, e não só com um livro, né, de maneira mais simples. Oswaldo, seguindo nessa questão de como lidar com essas temáticas na formação, tem uma pergunta aqui da Júlia, que ela traz uma problemática assim, bem atual, né, e relevante. Eu queria saber, né, assim, ela quer saber, eu também quero saber, se você encontrou essa questão no seu trabalho. Ela faz a seguinte pergunta: professor Oswaldo, em algum desses manuais estudados, existe alguma discussão sobre o ensino de história para as relações étnico-raciais ou para uma educação antirracista? Porque aí também a gente, quer dizer, estamos falando de conteúdo ou estamos falando de formação, né? Sim. Então, os manuais que eu analisei no mestrado, né, eles são manuais de 2003 e 2004. Então, eles ainda trazem de maneira um pouco mais incipiente, né? Mas os manuais posteriores que eu analisei no doutorado, muitos deles que tiveram um boom muito grande após 2009, né, o desenvolvimento mesmo do PNBE, eles trazem sim esse debate, né, o debate da educação das relações étnico-raciais, não ainda com uma perspectiva tão clara do debate da educação antirracista, né, mas trazem sim já as contribuições, o debate em torno da 10.639 e de todos os seus desdobramentos, e também trazem propostas de atividades, trazem então uma série de elementos que contribuem para esse debate, né? Até, Vitória, Marcelo, se eu puder fazer um merchan rápido, né? A minha tese, ela foi, vamos dizer assim, ela foi repaginada, né? E ela vai ser publicada agora esse ano pela editora da UFMT como livro, né? E aí nós vamos também, a partir disso, possibilitar aí talvez uma circulação maior, né, da tese. Mas também, respondendo a Júlia e o Lucas, tem um capítulo de livro meu que está para sair, que eu fiz uma análise justamente desse debate dentro desses manuais, né? E eu identifiquei, sim, a presença desses debates, né? É claro que ainda eu não identifico, por exemplo, um debate já com as referências, por exemplo, decoloniais e tal. Não foi possível identificar isso, né? Mas já foi possível, sim, identificar os debates em torno já mesmo e alguns desdobramentos da 10.639 nesses materiais. Oswaldo, dando sequência às perguntas aqui do chat, no bate-papo, o professor Jussandro, ele traz o debate da história regional. Quando se trata de história regional, os manuais muitas vezes não contemplam tal temática. Nesse sentido, podemos afirmar que falta uma produção voltada ao ensino de regionalidade? E aí também, juntando com a pergunta do professor Jussandro, a gente tem o Adil Oliveira. Quais os meios dos professores contribuírem na produção dos livros didáticos, né? Então, não só no uso, mas também na elaboração, na produção. Então, a pergunta do Jussandro, eu creio que nesses manuais didáticos que eu analisei na tese, eles trazem, praticamente todos eles têm o debate sobre o ensino de história local, mas eles trazem no sentido da metodologia, né, de formas de fazer, vamos dizer assim. Eles não trazem especificamente em relação aos conteúdos, né? No caso das regionalidades, eu não considero que há uma falta de produção nessas áreas, né? Mas que há, no próprio escopo do PNLD, uma ideia de que essas obras, elas atendam a uma perspectiva, vamos dizer assim, de um referencial comum, né? Vamos pensar agora, no nosso contexto. Nós temos a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, que já está homologada e tudo mais, né? E as obras, né,
agora, os últimos editais do PNLD, eles trazem justamente isso, olha, a obra deve atender aos elementos presentes na BNCC, né? Então, diante disso, a obra ela vai ter, vamos pensar assim, um recorte um pouco mais geral, né? Por exemplo, no nosso caso aqui, né, de Mato Grosso, nós temos a professora Elizabeth Madureira Siqueira, que trabalhou, né, que produziu materiais voltados para a escola, né, de ensino de história regional e tudo mais, mas nesses livros do PNLD, realmente a gente observa, né, essa questão, mas que eu vejo que é uma questão muito mais vinculada ao tipo de política, né, do que propriamente a falta de produção. Eu creio que há produção. Talvez a produção não chegue, né, devidamente nos espaços, né, da educação básica, talvez por ausência de um número maior de materiais paradidáticos que poderiam contribuir com isso, né. Eu fiz referência no início da minha fala ao Recriando Histórias, ao projeto. A ideia do Recriando Histórias era essa, nós vamos construir colaborativamente uma obra para o ensino de história local, né? Eu trabalhei como bolsista do Recriando Histórias de Araucária. Araucária é um município da região metropolitana de Curitiba. Então, como que foi feito esse processo? Esse processo, ele era um processo colaborativo, em que as professoras Tânia e a professora Dolinha, elas trabalhavam com a formação desses professores, né? Mas o livro, ele é produto do trabalho desses professores, dos alunos, dos bolsistas envolvidos no projeto e das professoras que estavam na universidade. Então, é um projeto colaborativo, né? Eu penso que ele, assim, eu sou suspeito para falar, mas eu creio que deveria ser um modelo, né, que poderia, sei lá, talvez espelhar outras experiências, na direção de a gente pensar como o professor pode contribuir, né? Porque vamos pensar assim, eu creio que o professor, ele produz o livro didático na sua prática, vamos dizer assim, né? No sentido de que ele, ao receber o material, ele se apropria do material e ele vai reconfigurar aquele material, né, a partir de uma série de referências, né? Então, isto, creio eu, é um processo de produção, né, do conhecimento. É por isso que, por exemplo, eu tenho assim, total rejeição à ideia do professor enquanto sujeito que aplica, né? Eu penso o professor enquanto um produtor do conhecimento, enquanto um intelectual, né? O professor é um intelectual, por excelência, que se apropria desses materiais e constrói a sua prática, né? Eu penso que talvez esse elemento pudesse, inclusive, ser considerado, né? Mas nós sabemos que as políticas editoriais também, elas se vinculam muito, né, nas questões de autoria, às questões de mercado, né? A gente sabe que tem autores que são referenciais e tal, e que as pessoas muitas vezes até fazem a escolha, né, a partir desses autores, né? Inclusive lá no NPPD, no núcleo, nós temos uma série de pesquisas, né, que trabalham com os livros, e uma mais recente, que é do nosso colega, do Marcelo, que trabalhou justamente com a questão do guia, né, do PNLD, e como esse guia é ou não apropriado por esses docentes para a escolha, né, dos livros. E ele observou que o guia, em alguns casos, ele era pouco conhecido, né, ele não era tão acessado por conta também de problemas, vamos dizer assim, conjunturais, aí a dificuldade, por exemplo, de acesso, de você conseguir obter esse guia na internet, né? Antes nós sabemos que o guia ele era impresso, depois ele passou a ser digital, né? Hoje ele é digital, ele está disponível online. Então nós observamos também como essas políticas elas são reconfiguradas, né, dentro da escola, né? A Elsie Rockwell e a Ruth Speleta, que são duas autoras mexicanas, né, que nós utilizamos muito lá no NPPD, tem muito essa ideia, né, da escola enquanto uma construção social, né? O universo da escola ele é um universo múltiplo, né, que traz uma série de relações, e dentre essas relações, uma delas é justamente a do sujeito, né, dos sujeitos que ali estão, e do professor, enquanto um produtor de conhecimento, né, enquanto um intelectual, né, que se apropria dessas ferramentas para construir as suas práticas dentro de sala de aula, né. Oswaldo, talvez, eu acho que só para tentar esclarecer, né, essa diferença entre o manual de didática, né, que vai falar de questões mais gerais da formação do professor, e o livro didático que vai falar de conteúdos, né? Porque, assim,
a rigor, né, dentro dessa definição, o manual de didática ele não vai trazer conteúdo, né, trabalhe assim, faça assado, quer dizer, ele é prescritivo em outro aspecto, não no aspecto da atividade, né? Só porque tem algumas perguntas que parece que a questão do manual de didática, né, não ficou muito, talvez não tenha ficado muito claro. E aí, aproveitando, eu queria trazer aqui uma pergunta, né, que lembrando que a gente tem, né, pessoas aqui de diversas partes do país, né, temos pessoas, inclusive, de outros países, né, que estão acompanhando, e aí eu acho que tem uma questão aqui muito interessante, né, para poder pensar e esclarecer, que é a pergunta do Walter Guimarães Soares. Ele pergunta o seguinte: os manuais têm acompanhado os avanços no campo da pesquisa e ensino de história, como é o caso da didática e da educação histórica? E aí, Oswaldo, eu queria aproveitar e fazer uma outra pergunta, né? Não, claro, a gente não vai ter muito tempo para desenvolver isso, mas, né, você sinta-se à vontade. O Denis James, ele diz o seguinte: vários professores entrevistados aqui citaram o Joe Hisen. Queria dar uma sugestão de ter alguma live com algum professor que trabalhe e estude a teoria dele. Seria uma boa. Se você quiser complementar também, né? Uma sugestão é para a gente, né? Mas se você quiser colaborar aí. Então, Vitória, só voltando então rapidinho, prometo que vou ser breve nessa diferença, né, do manual didático para o manual, para o livro didático. Vamos pensar o seguinte, pessoal: o manual didático, ele é prescritivo no sentido de dizer para o professor, olha, como você pode utilizar a fonte histórica, né, as fontes históricas. O livro do estudante, ele traz a fonte para trabalhar o conteúdo específico. Então, vamos pensar, ele traz lá a carta de Pero Vaz de Caminha para trabalhar um conteúdo específico, né? Então, a diferença deles é que um vai lidar com o conteúdo diretamente, né? O outro vai lidar mais com formas de ensinar, com formas de desenvolver a prática de ensino de maneira mais ampla, tá? Bom, a primeira pergunta sobre a questão dos avanços no campo do ensino de história, né? Eu considero que esses manuais, a pergunta do Walter, excelente pergunta, inclusive, a pergunta do Walter ela é muito pertinente, principalmente porque eu observo que, sim, esses manuais, eles se apropriam, sim, dessas referências do campo do ensino de história, né? E nós pudemos observar, eu fiz uma utilização, vamos dizer assim, a reflexão teórica da tese, ela sustentou principalmente no debate sobre os livros, né, a partir do Chartier, e no debate sobre a sociologia do conhecimento, a partir do Pierre Bourdieu, e nós observamos com o conceito de jogo de referências do Pierre Bourdieu, que há, sim, uma presença marcante de vários dos intelectuais do campo do ensino de história nesses manuais, eles são referenciados, né? No entanto, nós ainda identificamos uma presença mais forte, né, de uma tendência dentro do campo do ensino de história, que é a tendência vinculada à perspectiva ainda da psicologia da educação, no sentido da aprendizagem, né? Então, a presença marcante mesmo da perspectiva do Vygotsky, por exemplo, é muito claro isso nos manuais, né? E ainda não a inserção, a introdução dessas outras perspectivas, né, que já trazem aí o debate sobre a epistemologia da história e o ensino de história e tudo mais, como, por exemplo, é o caso da educação histórica. Nós ainda não identificamos a entrada desse referencial da educação histórica nesses manuais, né? E aí, o que nós podemos entender é o seguinte: há sim uma apropriação desses autores da literatura, principalmente a literatura brasileira sobre ensino de história, né? Mas ainda eu não encontrei nenhum manual que siga essa tendência, né, da educação histórica, que é um campo um pouco mais recente, né, no Brasil. A outra sugestão, né, que eu também assino embaixo, né, meus alunos já devem estar, inclusive, cansados de ouvir sobre o Husserl. A gente tem feito esse trabalho, né, com o referencial dele aqui, né? Acho que vocês podem, então, com certeza aí tem uma série de referências para fazer esse trabalho, né? Na minha universidade, acho que a nossa grande referência é o professor Marcelo Fronza, que já esteve aqui, né? Inclusive eu assisti a live dele, e nós temos várias outras referências aí interessantes para pensar
nessa questão do Husserl. Mas eu tenho um texto que eu publiquei na revista Territórios e Fronteiras, que é a revista aqui do nosso programa, né, do programa de pós-graduação em História, que eu fiz uma análise especificamente da apropriação da teoria do Husserl nos manuais. Né? E eu observei que, de alguma maneira, há sim algumas referências à obra, né? Mas eu ainda não identifiquei nesses manuais a apropriação da concepção de didática da história do Husserl, né? Presente, então, nesses manuais. Né? Então, eu creio que é um teórico interessante, que a gente precisa, assim, trazê-lo à discussão, né? Até porque eu creio que ele traz uma ideia, né, que é a ideia lá que ele traz a tese dele a partir do momento que ele vai discutir o Droysen, que é a ideia mesmo de que a história ela tem uma função didática, né? Então, a história, enquanto um tipo de conhecimento, ela tem essa função didática no sentido de ser um conhecimento pensado para o aprender, né? Então, essa dimensão didática da história, né, no pensamento do Husserl, eu acho que contribui muito para o debate, né, contribui muito, amplifica muito, acho que, de algumas questões que eu tenho pensado, inclusive porque ele também nos fala outra questão importante, né, que é a questão, a partir do debate sobre o conceito de cultura histórica, que é, efetivamente, a ideia de que o nosso aluno ele não aprende só na escola. Né? Isso, para os professores de educação básica, acho que é mais claro até, né, muitas vezes, do que para nós, né, em alguns sentidos, porque eles estão cotidianamente, né, com essas questões. Eu comentava com a Vitória anteriormente, amanhã eu vou participar de uma live aqui do meu departamento, né, que é o Jornadas Digitais, do Departamento de História da UFMT, e amanhã nós vamos fazer um debate, né, sobre o documentário Pátria Educadora, da Brasil Paralelo, e eu comentava com a Vitória que, inclusive, hoje eu assisti mais uma vez a terceira parte, e há ali um debate sobre o livro didático bastante preocupante, assim, né, no sentido de criminalização do livro didático, né, que é algo que também o professor o Marco Silva, da USP, que é outra referência também, ele tem um texto muito bom sobre a fetichização do livro didático, em que ele discute, né, a questão de como o livro didático ele acabou se tornando um bode expiatório. Né. Lá em 2007, a gente tem, por exemplo, a matéria do Ali Camel no Globo, em que ele vai falar do Nova História Crítica, do Mário Schmidt, e a partir dali, então, nós temos, de alguma maneira, o desenvolvimento, né, o desenrolar, né, de um processo aí também bastante perigoso, né, que é um processo que eu vejo mais como de criminalização do próprio conhecimento, mas que também impacta no livro didático, né, no sentido de entender o livro didático enquanto um objeto de um processo de doutrinação, né, ou mais uma ferramenta desse processo. Então, acho que tem muitas questões aí ainda em aberto, né, para a gente pensar o livro didático, que acho que o Husserl, ele é um autor que nos ajuda a pensar isso. Né? E só, Vitória, fazendo aqui a professora Tânia colocou aqui, né, embaixo, o site do NPPD, infelizmente, ele está com alguns problemas técnicos, mas logo ele vai voltar ao ar, né, é o nosso núcleo, o núcleo de pesquisas em publicações didáticas da UFPR, tá? Nele, nós podemos acessar tanto as dissertações, teses produzidas no âmbito do núcleo. O núcleo ele envolve pesquisadores de manuais, de livros didáticos de várias áreas do conhecimento. Tá? A gente tem colegas, por exemplo, da música, da arte, da física, das ciências, da história. Né? Eu citei aqui o Marcelo, tem o trabalho do Edilson Chaves, que é referência também na área. Né, que é nosso colega lá do núcleo, e logo o núcleo vai estar de volta no ar, né, e aí vocês podem pesquisar no Google NPPD UFPR, e lá também vai dar para baixar os livros do Recriando Histórias, né, que é o projeto que eu citei lá no início, e que é um projeto que vale a pena ser conhecido. Assim, né? Oswaldo, eu acho que é interessante depois, né, a gente já informa as pessoas que a gente deixa essas referências que você está citando, a gente deixa na descrição do vídeo, tá? Depois, e inclusive o título, né, do seu livro, que vai ser lançado, né, em breve, a gente coloca lá também para que as pessoas possam acessar, né? Depois você vai passar para a gente e a gente coloca. Agora eu vou passar a palavra para Marcela, né?
apesar de não parecer, né, já estamos chegando no final, né, porque o tempo voa, tá, a conversa está ótima, né, mas já chegou no horário. Eu Sim. acho que, de alguma forma, todas as perguntas, né? Apesar da gente não ter trazido, eu queria só esclarecer também para as pessoas que estão fazendo perguntas, tem algumas perguntas que, de alguma forma, já foi respondida, né? E aí, apesar da gente não ter conseguido trazer todas as perguntas, eu acho que permeou bem as dúvidas que foram aparecendo, né? Eu não sei se o Oswaldo gostaria de complementar com alguma coisa, principalmente, de repente, falando alguma coisa sobre os desafios do conservadorismo, né, nos próximos... Será que vai chegar aos livros didáticos, né, ou aos manuais, né, esse conservadorismo? Enfim, não sei se você gostaria de complementar. Então, Vitória, eu acho que assim, é um tema bastante complexo, né? Acho que talvez demandaria um outro momento, mas eu tenho pensado, né? Eu tenho tentado manter uma perspectiva, né? De necessidade de nós nos mantermos alertas, né? Alertas para de alguma maneira defender justamente, né? Essas políticas, né, que são políticas gestadas no Estado democrático e que devem, de alguma maneira, né, permanecer no sentido de procurar justamente melhorar, né, a qualidade desses materiais, mas eu vejo, sim, com uma certa preocupação, né, nós temos observado comentários, né, seja, nós vimos entrevistas do próprio presidente falando sobre a questão dos livros, né, quanto do ex-ministro da Educação. Hoje nós tivemos a nomeação do novo ministro da Educação, né, que eu acho que também talvez represente já uma mudança em relação, né, à gestão anterior, que nós sabemos que são duas figuras que, mesmo dentro de um mesmo governo, né, estão de alguma maneira ligadas a grupos distintos dentro desse governo, né, não que isso vá representar, creio, muitas mudanças, mas eu via com muita preocupação, principalmente a gestão anterior. Eu acho que vocês acompanharam também, mas teve um comentário, né, de um seguidor do ex-ministro da Educação, que comentava justamente a questão da presença de conteúdo sobre a China, sobre as religiões de matriz afro-brasileira nos livros, e o ministro respondeu dizendo que eles iam limpar aos poucos, né? Eu acho que a ideia de uma limpeza é um tanto quanto forte, né, no sentido mesmo de reforçar ainda mais, né, talvez uma leitura, né, expiatória desses materiais, né? Então, eu creio que é uma preocupação que nós devemos ter, mas eu sempre digo para os colegas, né, vamos nos manter, né, alerta, atento, para que nós possamos também fazer o bom debate, né, fazer um debate no sentido mesmo de um debate de ideias, de um debate amplo, para, de alguma maneira, defender algumas posições que nós temos em relação a esses materiais, né, sempre procurando, então, contribuir, né, para o debate do campo e, de maneira humilde, também tentar aí trazer algumas contribuições para o debate. Então, professor, obrigada. A gente foi colocando também alguns comentários, né, de agradecimento a você, ao projeto, que é sempre bom a gente humanizar isso, a gente vem falando isso de forma recorrente, então, com certeza, colegas seus, conhecidos, colegas de trabalho. Agradeço pela oportunidade, vou voltar depois no vídeo para pegar o início, porque cheguei um pouquinho atrasada aqui, mas é bom que fica gravado, então a gente tem acesso, né, a essas informações. Convido também os participantes, sempre lembrando que todos os programas ficam disponíveis no canal do LAPEIS, no YouTube, então vocês podem ir pelos temas ou pelo convidado, enfim, que, se possível, continuem nos ajudando a divulgar, porque essa ajuda, essa parceria tem sido muito valiosa para a gente. Agradecemos também, na Vitória, ao Café História, que na terça-feira publicou uma matéria sobre o projeto, no dia que a gente estava completando exatamente 2 meses no ar, né? 2 meses em ação. Sim. Aqui. Por coincidência, né? Foi no mesmo dia. Parabéns. Exatamente. Obrigada. E o ideal mesmo, a nossa bandeira, é a discussão do ensino de história para todos e todas que queiram participar, mesmo não sendo, às vezes, da área específica de história, mas que são professores, que estão nas pesquisas e que a gente possa
fortalecer essa rede, né? Eu sempre falo isso, a rede precisa ser usada em prol de divulgação de coisas boas. Então, obrigada, muito obrigada pela sua contribuição para a nossa coletiva, né? Nossas ideias aqui. Eu que agradeço, Marcela, já conhecia, né, principalmente de textos, a Marcela, a Vitória esteve aqui conosco, né, na UFMT, o dia que a Vitória esteve aqui, inclusive, a gente quase teve que reservar outro auditório, porque não cabia mais gente, né, na fala dela, tinha gente até sentada no chão, né, os alunos adoraram e viveram depois me perguntando, professora, Vitória não vai voltar e tudo mais. Então, assim, é uma satisfação estar com vocês, né, em breve espero que nós possamos aí, talvez, estar dividindo outros espaços, né, também de debate, talvez depois que passarmos essa pandemia também espaços presenciais, né, e é uma satisfação contribuir e parabenizar vocês pelo espaço, né, que vocês criaram, que vocês desenvolveram, e que eu acho que é um espaço extremamente importante, vide aí, né, a publicação no Café História, que hoje para nós é uma referência também para a área, né, de divulgação de história e tudo mais. Então é isso, obrigado, muito obrigado pela possibilidade aí de conversar com vocês. Agradeço também a participação de todos e todas que mandaram suas perguntas, né? E é isso, né? Vamos encerrar por aqui. Boa noite a todos. Vitória, só um informe bem importante, que a gente não parece, mas a gente é bastante tímida, mas estamos aqui enfrentando as câmeras. A professora Vitória vai estar no sábado, não é isso? Junto com o canal de ensino de história da Ampul Ceará, às 16 horas, falando sobre o cinema. Então, fica a dica, fica o convite, e a gente vai divulgar lá na nossa rede no Instagram para quem quiser. Obrigada. Tá bom? Boa noite a todos e todas. Boa noite, gente.